bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Paulo Moraes, eu sou jornalista, moro em Três Corações, Minas Gerais, e sou um dos fundadores da Vira Minas, Associação Cultural, e também do projeto Museu da Oralidade, aqui de Três Corações. E quero agradecer o convite, é um prazer enorme trocar essa ideia com vocês. Quero agradecer o convite, portanto, que chegou até mim pelo Ronan, grande amigo, grande parceiro de outros projetos, outros intercâmbios, e fiquei feliz quando ele me convidou para fazer essa conversa sobre perspectivas do audiovisual, desafios, e é meio que sobre isso que a gente vai falar, vai trocar esse bate-papo aqui descontraído, né? Dentro aí da Mostra de Cinema Casa Aberta, está em sua 4ª edição, um evento já consolidado e que é feito com muita garra e muito critério, muito bom gosto, um trabalho relevante, principalmente para nós que estamos aqui no interior e que precisamos dessas pontes de diálogo aí, de interior para interior. Eu queria começar a fala trazendo um pouco uma ideia de uma escritora americana que se chama Naomi Klein. Ela escreveu um livro que fala sobre a doutrina de choque. Vou trazer isso um pouco para a gente traçar um cenário do que a gente está vivendo hoje em dia, no Brasil e, de certa forma, também no mundo. E depois eu vou falar um pouco do papel dos produtores audiovisuais, produtores de cinema, exibidores, e de quem assiste, quem gosta de assistir também cinema, filme, vídeo, enfim. Nesse livro que chama Doutrina de Choque, essa jornalista ela vai falar de uma data muito importante para a gente que estuda, né, história, estuda os movimentos sociais, e que é o 11 de setembro. Claro que a gente sabe, estou falando do 11 de setembro de 1972, no Chile, o governo do Augusto Pinochet, o golpe de Estado que foi promovido pelo Augusto Pinochet. O livro não é só sobre isso, mas o livro tem um capítulo especial que começa ali. E esse episódio particular da história, ele representou um primeiro laboratório em nível mundial da política neoliberal, que a partir daí se tornou um paradigma, avançou por outros países e outros continentes do mundo. O governo Pinochet foi um governo muito autoritário, um governo que perseguiu os seus opositores de forma muito firme, muito contundente, com desaparecimentos, perseguições, assassinatos, torturas, uma história que de certa forma, muito contada, mas ainda é pouco contada diante da gravidade e da complexidade desse evento histórico. Talvez ele tivesse que ser mais contado. Mas qual que é a importância desse evento? Essa jornalista ela comenta que o golpe de Estado no Chile abriu espaço para uma série de economistas da Escola de Chicago na época para implantar um sistema de governo que não era muito bem visto do ponto de vista popular e que previa resolver uma série de problemas que o sistema capitalista estava enfrentando na época, problemas de lucratividade, de retorno de investimentos e de concentração de capital. Porque até então a gente vinha de 30 anos na América do Sul de um desenvolvimentismo e nos países capitalistas centrais de um estado de bem-estar social que existia como uma resposta ao avanço do socialismo dos países socialistas no Oriente. Então, implantar esse governo autoritário, radical, no mau sentido, um governo que oprimia de fato, assassinava, prendia seus opositores, se deu início ali uma série de outras, de novas políticas que visavam diminuir os impostos pagos pelos ricos e cortar gastos sociais, reverter o orçamento público, privatizar as empresas, reverter o orçamento público dos gastos sociais para bancar
os custos dos riscos do capital financeiro. Então, se implantou ali uma série de políticas até então inéditas no mundo, assim, de forma agressiva, né, dentro desse contexto assim, dos anos 70, e que se tornou um padrão pelo mundo. Né? Hoje em dia o neoliberalismo, a gente pode ver centenas de exemplos, mas ele precisou dessa veia agressiva, dessa veia assassina, dessa veia desse viés autoritário e violento para poder ser implantado pela primeira vez no mundo, já que os Estados Unidos também tinham dado errado a guerra do Vietnã e eles precisavam de um novo laboratório, um novo país para implantar esse tipo de política. Então a autora, e eu acho que é importante deixar claro isso, ela compara ao redor do mundo essas políticas de implantação do neoliberalismo a uma espécie de tortura que a população enfrentou. Então, com medo, né, acuada pela sensação de medo, de ver os opositores sendo assassinados, torturados, espancados, exilados, fica um pouco mais complexo, acho que vocês concordam, todos concordam, fica complicado a população se organizar para enfrentar um governo qualquer que seja, um governo que atua de forma muito radical para cortar todos os investimentos públicos, ou a maioria deles, e privatizar e transferir da esfera pública para a esfera do mercado, para que assim, evidentemente, se possa ganhar mais dinheiro, ou pelo menos uma nata do mercado financeiro poder ganhar mais dinheiro. Depois de 10 anos do governo Pinochet, o Chile assistiu problemas com inflação, aumento do desemprego. Isso foi desembocado depois de muitos anos, só agora, 40 anos depois mais de 40 anos depois do governo Pinochet, que a gente viu os protestos no Chile e a entrada de uma nova Constituição que está sendo feita agora, está sendo pensada esses dias no Chile, depois de várias revoltas populares que tem a ver com essas políticas que foram implantadas lá na década de 70. Dito isso, colocado esse ponto, esse início dessa fala para contextualizar, eu acho que é importante a gente também voltar os olhos agora para o que está acontecendo hoje no mundo, mas mais particularmente no Brasil. Todo mundo sabe, a gente está vivendo um período em que eu acredito que não tem outro termo que não seja o neofascismo para explicar essa ascensão de um governo que prega abertamente, um presidente que prega abertamente fuzilar adversários, torturar, que não tem problema nenhum em se dizer homofóbico, racista, que normaliza esse tipo de opinião, que acha que isso pode ser dito normalmente. Todas essas coisas que já são ditas todos os dias e que a gente convive com elas nos meios de comunicação, vê também na internet, a gente se informa e se depara todos os dias com falas absurdas, com teses malucas, e às vezes fica aquela sensação assim, por que a gente não consegue reagir a isso? Né? Por que a gente não consegue ter um posicionamento, a população brasileira não consegue reagir e derrubar esse tipo de opinião e traçar uma política mais focada nos interesses diretos do povo? Todo esse cenário serve para a gente pensar um pouco por que a gente percebe um pouco essa dificuldade, talvez uma apatia da população brasileira em reagir, em não se deixar abater por esse tipo de discurso de ódio, discurso violento, discurso de normalização da violência, das chacinas, dos homicídios, das torturas e de coisas que estão acontecendo, talvez, nas periferias, nas tribos indígenas, com a população negra, a população LGBT, e que às vezes é normalizada por discursos que são duvidosos e que nem sempre condizem com a realidade. Então essa certa sensação de apatia que a gente vive, talvez seja só uma sensação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Nós tivemos, vazou, acho que todo mundo assistiu e acompanhou uma fatídica reunião ministerial desse governo atual, em que um ministro falou sobre a pandemia do Covid-19 como uma oportunidade
para o governo federal avançar numa série de pautas que, se fossem levadas para o debate público para ser discutida de fato com a população, discutida com a profundidade que merece, dificilmente elas seriam aprovadas, né? Então a gente precisava de passar a boiada, passar de baciada, uma série de, ele chama de simplificações, privatizações, simplificações da área de meio ambiente, da área de questões ali urbanísticas, privatizações. Então, ou seja, vamos aproveitar que está todo mundo aí louco falando de Covid, ninguém presta mais atenção em nada, não sabe falar de outra coisa, os jornais, a televisão, e a gente aproveita isso para passar esses, sem um debate público, sem lidar com a devida profundidade que os temas merecem. Esse exemplo, esse vazamento dessa reunião, a decisão que permitiu que essa reunião fosse divulgada, ela escancarou para todos nós o exato pensamento que é o da doutrina de choque. Enquanto está todo mundo perplexo, todos nós acuados, com medo de uma pandemia assassina, de uma pandemia que pode matar nossos parentes, matar nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, ou deixar sequelas, ou deixar por um tempo inválido, deixar hospitalizado. Enquanto a gente estava sofrendo essa pandemia que parecia que nunca ia acabar, que parecia que era um sofrimento eterno e que a gente ainda não sabe, não tem plena certeza, a gente espera que esteja no fim, que a gente não sofra mais isso, mas ainda a gente não pode garantir com toda certeza que nós terminamos, né, que nós vencemos a pandemia. Mas é muito cruel a gente pensar que enquanto o governo promovia a disseminação do vírus através de negacionismos, de tratamentos que não tem nada de tratamento, placebo, distribuição de placebos e discursos de minimização dos problemas, ou seja, uma política deliberada de disseminação do vírus pelo Brasil, o núcleo do governo estava preocupado em uma série de ações que não diretamente tinham a ver com a saúde pública, mas que defendiam os interesses neoliberais e que, por assim dizer, refletem interesses de uma minoria que está encastelada no topo da pirâmide social. Não é por acaso que nós tivemos durante a pandemia um número crescente de milionários, de bilionários, a acumulação de renda aumentou não só no Brasil, mas no mundo todo, e isso está sendo noticiado nos jornais. Enquanto isso, ao mesmo tempo, nós estamos sofrendo ainda com a disseminação de outros problemas à volta da miséria, o crescimento, volta não, mas como é que eu posso falar? O retorno, o aumento, um novo aumento dos índices de miséria que vinham caindo devagar, mas vinham caindo sucessivamente ao longo dos últimos anos. O desmonte ainda maior de proteção de trabalhadores, de leis que protegem os trabalhadores. Então, o cenário que a gente foi vendo ao longo da condução da pandemia foi um cenário típico do que a doutrina de choque ela tem como premissa. Aproveitar essas tragédias humanas, sociais, ambientais, tragédias naturais, para poder favorecer uma minoria que já é muito favorecida pelo sistema, mas que se aproveita ainda mais dessa sensação de pânico, de medo, sensação de que a população está acuada, para poder avançar com pautas antidemocráticas, com pautas que são contra o grosso da população. No caso brasileiro, a gente tem ainda mais um agravante. Tem um sociólogo que, eu vou deixar todas essas referências que eu estou falando aqui no vídeo, para quem quiser ler, mas tem um sociólogo brasileiro, que é o Ottaviani, que ele fala que é possível contar a história do Brasil, né? Tem várias formas da gente interpretar o Brasil. A gente pode interpretar como um país, por exemplo, que é formado por interesses externos. Então foi um país colonizado e que depois que proclamou a independência ficou dependente da Inglaterra, depois dos Estados Unidos. A gente tem também uma forma de explicar o Brasil
que é o Brasil como uma história incruenta, sem derramamento de sangue, de revoluções passivas, de acordos. Então a nossa independência não teve guerra, foi um acordo pacífico, a proclamação da República. A gente tem também outra interpretação muito comum do Brasil e que tem a ver com essa da história incruenta, que é a democracia racial. Também é um tema, é uma forma recorrente de explicar o Brasil. Então, nós temos três raças que se misturaram, que trouxeram essa miscigenação. Então, o Brasil é um caldeirão cultural de muita criatividade, porque, enfim, nós temos aí essa população miscigenada que todos conversam bem com todos. Mas esse sociólogo ele fala que é possível também explicar o Brasil através dos personagens, que a nossa literatura, que as nossas ciências sociais, que o cinema, que a música, que a poesia, que esses personagens criados pelo nosso imaginário. Ele fala que a gente tem alguns tipos que são tipos médios. Por exemplo, se a gente pegar o Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, é um que tenta explicar o brasileiro como sendo uma pessoa que age sempre com o coração. Então, ao mesmo tempo que ele é muito receptivo, ele também, se você mexer com ele ou fazer alguma coisa que o desagrada, ele pode se tornar agressivo. E tem também outros personagens, tipos e mitos da cultura brasileira que já são da nossa literatura, da nossa literatura oral, inclusive, que já são os tipos mais extremos. E aí a gente pode pegar João Grilo, o Chicó, o Saci Pererê, o Curupira, o Macunaíma, Odorico Paraguaçu, e tantos outros personagens que, se a gente for ver, eles caminham para uma direção de informalidade, de desrespeitar as regras, de sociabilidade solta, de descompromisso com a seriedade. Isso explica um pouco esse tipo de personagem. Um outro, todos eles caminham, esses que a gente está citando, eles caminham mais ou menos para uma mesma direção, que é a direção de mostrar ao brasileiro como aquele povo que deixa tudo para lá, que deixa tudo para a última hora, que não sabe votar, que não gosta de estudar. É um povo pouco competitivo no trabalho, um povo que não tem gana de desenvolver o Brasil, que isso explicaria de outras formas, ou melhor, explicaria de certa forma por que o Brasil não vai para frente, né? Por que o Brasil parou, ficou estacionado onde parou, e por que o mundo avança e o Brasil fica, parece que, nessa sensação de que as coisas aqui não andam, não se desenvolvem, né? Então é meio que jogar nas costas do povo brasileiro a culpa pela nossa própria pobreza, pelo nosso próprio atraso. Isso se torna ainda pior porque é uma justificativa para quando entra um governo autoritário poder fazer o que quer, porque afinal de contas, se a gente tem um povo que não liga para nada, que não quer saber de se organizar politicamente, que não quer brigar pelos seus direitos, que estão aí roubando na nossa cara e a gente não vai para a rua, poxa, estão aí, o Brasil está precisando, o PIB caiu e a gente não vai trabalhar, o PIB caiu, a economia está aí se arrastando e a gente vai ficar em casa por causa de um vírus besta desse, que não mata ninguém, uma gripe que só vai te dar uma coriza e amanhã você tá bem em casa, né? Então, assim, o que no fim das contas a gente está falando aqui, o que eu estou querendo dizer nesse ponto, é que existe uma justificativa histórica que é trazida, uma forma de enxergar o Brasil que nos mostra como culpados pelo nosso atraso, que nos mostra passivos e que justifica o autoritarismo que vira e mexe a gente se depara com ele. A gente tem que levar em conta, e isso é muito importante, que esse tipo de explicação sobre o Brasil, sobre o brasileiro, e que justifica o autoritarismo, ela é uma explicação que se baseia nos interesses da elite, porque a nossa história é uma história contada também pela elite brasileira. E muitas vezes uma elite racista, uma elite que tem ódio do trabalhador e que
coloca intencionalmente a culpa do atraso na parte de baixo da pirâmide. Um exemplo claro do que eu estou falando, eu acho que é o exemplo do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, que é um personagem que não gostava tanto assim de trabalhar, que era preguiçoso e que, por conta disso, a fazenda não produzia tanto quanto devia. Curiosamente, esse personagem, Jeca Tatu, foi personagem da campanha sanitária quando se descobriu que, na verdade, a gente não tinha um país de trabalhadores preguiçosos, mas sim trabalhadores doentes no campo, com aquelas doenças que a gente estuda na escola, de tênis, solitária, esquistossomose, amarelão, e a gente só foi resolver isso a partir da pandemia do século anterior, da gripe espanhola, quando a gente descobriu que tinha um país doente, e o Jeca Tatu virou personagem, inclusive, de campanhas do Biotônico Fontoura. Estou abrindo esse parênteses aqui, mas só para lembrar que o Monteiro Lobato era, sim, um escritor racista. As cartas que ele escrevia, que ele trocava com seus pares, também outros escritores, falava abertamente sobre o problema da eugenia, a questão da eugenia, da gente purificar a raça, voltar a uma origem mais europeia, e que assim a gente teria condição de ser um país que se desenvolvesse se a gente se livrasse desse atraso que é a nossa miscigenação. Tá? São palavras do Monteiro Lobato, basta pesquisar, vou deixar também algumas referências sobre isso para quem quiser acompanhar. Bom, eu acredito que é importante ser dito que, diante toda essa contextualização, a gente precisa falar um pouco, e aqui nós estamos conversando entre pares, entre colegas do audiovisual, exibidores, produtores, roteiristas e também público. Nós precisamos tratar o audiovisual como uma ferramenta de luta. A história do Brasil, ao contrário de tudo que eu falei até aqui, é uma história de lutas, uma história de resistência, uma história de enfrentamento às injustiças, às perseguições, às brutalidades, às opressões. E o povo brasileiro, apesar de tudo que se fala sobre nós brasileiros, é um povo também que resiste, que enfrenta, que se organiza, só que essa organização, esse enfrentamento, ele é todos os dias, ele é omitido. Não é de interesse de muita gente falar sobre isso, não é de interesse propagar esse tipo de informação, esse tipo de noção, né, dessa leitura sobre o Brasil. Então eu acho que aí o papel do audiovisual é poder fazer essa releitura do Brasil, poder mostrar, poder exibir, poder discutir, colocar no debate, promover o debate público sobre as lutas que o povo brasileiro enfrenta todos os dias. A gente não pode considerar que é normal, logo após uma pandemia, as pessoas terem que estar fervendo o osso em casa para poder pegar a carcaça para comer. Nós não podemos considerar que é normal uma liderança popular, uma mulher negra ser assassinada numa emboscada planejada ao longo de meses e ao longo de outros muitos meses, anos, esse crime bárbaro não ter um mandante ainda descoberto. Nós não podemos aceitar que numa aldeia indígena, numa reserva indígena, o garimpo entre e comece a ameaçar, queimar escolas indígenas, queimar aldeias e ficar por isso mesmo. Nós não podemos aceitar que a polícia entre numa favela e faça ali julgamento sumário e faça execução sumária de quem quer que seja. Nós não podemos aceitar que as crianças sumam numa favela e esse sumiço simplesmente não seja apurado, fique por isso mesmo. Então todo esse tipo de violência que a população brasileira, que o grosso da população sofre, e aí a gente está falando das maiorias, a população negra, as mulheres, LGBTs, o indígena, porque se a gente somar, até quantitativamente mesmo, todo esse grosso, a população que está nas periferias e todas essas outras categorias que eu já me referi, a gente está falando da maior parte da população brasileira e a gente tem o direito, tem a obrigação de se indignar quando essa opressão acontece todos os dias na nossa cara, na nossa frente, ou fica muito claro, na verdade, que
o que a gente está vendo é uma repressão, uma forma de oprimir para evitar que essa grande parcela da população se torne ainda mais indignada e se organize ainda mais. Então, é uma luta contra a organização popular que pode se tornar um barril de pólvora contra tudo isso que eu já comentei. A gente pode estar diante, sim, de uma luta popular muito promissora se as elites brasileiras não entrarem com a violência, não entrarem com a opressão forte, infelizmente, para cima de toda a população. Para nós que estamos com a câmera na mão, estamos com papel, caneta, condição de escrever roteiro, de produzir, de filmar, de gravar, cumpre esse papel da denúncia, de não deixar que essas lutas fiquem omitidas todos os dias, de não deixar que isso caia no esquecimento, de não aceitar que qualquer explicação razoável sobre o Brasil como um país que não serve para nada, uma população que não desinteressada, uma população que precisa de uma condução firme, de uma condução autoritária, porque não aprendeu a se dar o devido valor. Esse tipo de discurso precisa acabar. É uma batalha difícil de ser feita, uma batalha complexa e que a gente precisa encarar, né, com as nossas câmeras, nossos roteiros, nossas plataformas de exibição, nossas mostras. Então a gente precisa fazer um audiovisual que esteja voltado para as lutas populares, esteja voltado para a maioria da população brasileira, para os interesses da maioria da população e que nos ajude a reescrever essa história. É um trabalho que também pode ser um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho cada um com seus coletivos, com seus grupos, mas é também um trabalho que serve para a gente pensar as políticas públicas e as políticas públicas da cultura e do audiovisual que estão sendo desmontadas também na nossa cara, justamente por esse cenário de apatia, nem é de apatia, mas é um cenário de colocar a população brasileira com medo e que dizer que o governo está quebrado e que não tem dinheiro para os gastos sociais, e também de dizer que artista precisa trabalhar, porque afinal de contas artista também é um bando de folgado, né? A artista é isso, né? O artista é o pão e circo, então vão trabalhar, né? Não vão pensar em crise, vão trabalhar, vão ganhar seu dinheiro, não enche o saco, não precisa ficar pedindo esmola para o governo. Esse é o discurso que tanto se faz, mas política pública não é isso. A política pública de cultura vem para dar estabilidade a todos os produtores, para a gente poder pensar, para a gente poder estar perto da população e para a gente poder trazer a voz da população, colocar a voz da população, reverberar a voz da população, né? Reverberar a voz do povo brasileiro, ajudar o povo brasileiro nessa luta cotidiana tão dura, tão difícil, contra essas pessoas que estão dizendo para a gente que a única coisa que a gente serve é ser mão de obra braçal, que a gente não pode a gente não pode se dar ao luxo de querer ter uma política pública de cultura porque as pessoas estão passando fome. Mas a fome não é uma ocasião, ela não é fruto do acaso. A fome que a gente está vendo hoje aumentar no Brasil, ela é resultado de uma ação deliberada, pensada para isso. É para que a gente tenha pessoas passando fome e assim a gente não possa nem se dar o direito de querer ter políticas públicas de promoção do bem-estar, que a fome é pensada, que a miséria é colocada em prática, que as políticas de criação da miséria são colocadas em prática. Eu acho que o teor da minha fala ficou bem claro. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento ao desmonte das políticas públicas de cultura, que estão junto com o desmonte de várias outras políticas sociais, ambientais, de bem-estar da população, e que não é apenas uma exclusividade de uma pessoa ou de um governo. É um projeto que está sendo colocado, que talvez tenha chegado ao ápice aqui no Brasil, mas que
ainda pode reverberar, ainda pode ecoar durante muitos anos e para o qual a gente precisa estar atento. Bom, então para finalizar, eu acho que eu desejo a todos os produtores, exibidores e ao público uma vida do audiovisual bastante produtiva e vamos embarcar nas trincheiras de luta, falar das lutas LGBT, dos imigrantes, da população das periferias, das etnias indígenas, da população LGBT e tantos outros focos de luta contra a violência, contra a opressão, contra a discriminação e por um Brasil e um mundo onde a gente possa voltar a ter qualquer que seja uma utopia que nos inspire a tentar pensar um país mais justo, menos repressor e menos violento. É isso, obrigado pela oportunidade. Tamo junto, um grande abraço.